Oi, o meu nome é Claire e eu tenho 16 anos. Sou apenas uma adolescente normal. Ou eu era até recentemente. Você já sonhou em ter superpoderes como os dos super-heróis dos quadrinhos? Imagine que você os tem. E por causa disso, a vida se tornou claramente mais difícil. Assista até o fim e você vai ver como eu aprendi a ter visão de raio-x. Recentemente, meus pais e eu nos mudamos e eu tive que ir para uma nova escola. Eu estava com muito medo de não conseguir fazer amigos rapidamente, e eu sempre me achei um pouco estranha e diferente dos meus colegas. Notei que, muitas vezes, eu tinha sonhos estranhos e que podia sentir se uma pessoa ao meu lado estava mal ou triste. Minha estranha sensibilidade, como eu a chamava, sempre foi discriminada pelos meus colegas de classe. Isso porque uma vez pedi ao meu colega Jack para ter cuidado com a bicicleta no caminho para a escola, pois eu tinha tido um pesadelo. Eu não sabia porque eu tinha dito com tanta confiança, pois era apenas um sonho. Mas, no caminho, a corrente da bicicleta se prendeu na calça dele, como no meu sonho, e ele caiu no acostamento. O Jack veio até mim com uma perna enfaixada e me chamou de louca. Então foi assim. E eu fiquei com medo da história se repetir e decidi manter a minha boca fechada. Mas, surpreendentemente, todos na classe pareciam gostar de mim, e às vezes me davam atenção demais. Eu rapidamente me tornei amiga do pessoal e até comecei a gostar da escola, o que eu não tinha notado antes. Você se acostuma rápido com pessoas novas? Finalmente, eu comecei a entender biologia e adorava tanto isso que queria ir para a faculdade de medicina no ano seguinte. Parecia que a minha vida tinha mudado muito e para melhor. Era o que eu estava achando, até que a minha loucura me atingiu de novo. De manhã, indo para a escola como sempre, eu percebi que os meus olhos doíam muito. Me lembrei das palavras da minha querida avó e culpei o computador na minha vida. Meu pai não me levou para a escola aquela manhã, pois ele estava com uma dor na barriga e não soube o que fazer por 4 dias. Minha mãe me colocou nervosamente no carro do meu pai e me levou para a escola. Eu via como ela estava enfrentando aquilo e eu quis acalmá-la. Ainda não sei como eu vi, mas quando eu olhei para o meu pai, eu vi que havia algo errado com o pâncreas dele. Estava destacado em marrom em sua barriga. E eu contei isso para minha mãe. Ela fingiu que eu não tinha dito nada estranho e disse: "Acho que eu vou dar uma olhada." Eu percebi que ela não levou minhas palavras a sério, mas o meu pai estava com tanta dor que estava disposto a acreditar em qualquer coisa que o fizesse se sentir melhor, e ele foi examinado. Ele foi diagnosticado com uma inflamação pancreática e foi operado com urgência. O médico disse que foi descoberto bem a tempo. No hospital, o meu pai me agradeceu e disse que eu tinha o talento de um médico. E eu não sabia como chamar aquilo, eu apenas vi o que estava dentro dele. Então eu comecei a ver o que havia dentro dos outros. Eu vi a hérnia nas costas da minha colega Judy e o coração do professor. No começo, era divertido ver os órgãos dos outros, como se moviam, como não se pareciam uns com os outros, mas então isso começou a me deixar com medo. Porque eu podia ver, mas eu não podia dizer e a pessoa estava sofrendo. Havia um sentimento de impotência. Mas como? E o mais importante, o que eu diria? Com licença, eu tenho uma visão de raio-x e você tem que ir ao médico para examinar seu coração. Pois você tem uma válvula bloqueada no ventrículo direito do coração? Eu riria na cara da pessoa que me dissesse isso na melhor das hipóteses. E na pior das hipóteses, a levaria a um hospital psiquiátrico. Depois de viver assim por mais 3 meses, percebi que isso era insuportável. Eu contei à minha mãe que eu podia ver os órgãos de todos. Minha mãe sempre sabia o que fazer, e eu achei que ela também encontraria uma solução para isso. E, na semana seguinte, fomos até um centro científico. No começo, eu pensava que estávamos indo ao médico, até que a porta se fechou e ficamos em lados opostos. Legal. Naquele momento, eu senti que os meus pais tinham me traído descaradamente. Para onde eles me trouxeram? Para quê? Eu estava cheia de ressentimento e medo, e eu não entendia o que estava por vir. As experiências comigo começaram. Eu fui colocada na solitária como uma criminosa. Havia uma cama, um banheiro
TV, travesseiros e comida. Bem, sim, eu concordo, não era a cela mais terrível de um prisioneiro. Mas isso não evitava que eu pensasse quando tudo isso vai acabar. Todas as manhãs começavam com exames, injeções e conversas com um homem que se intitulava doutor, mas confundia os termos médicos. Esperava que ele só estivesse nervoso. E então, conversas com um psicólogo sobre a minha infância e os meus pais. Eu não queria falar sobre eles. Você já ficou muito ofendido com os seus pais? Então, você vai entender com certeza. A gota d'água daquelas experiências incompetentes para mim foi a crueldade do plantonista. Quando me recusei a tomar uma pílula, o funcionário me bateu no ombro. Tomei a pílula e percebi que eu tinha que fugir de lá. Isso não seria tão fácil, pois só me era permitido sair na rua uma vez por dia, por volta do meio-dia e com um guarda. Tenho certeza de que fui ajudada por algum tipo de milagre. Bem, ou hormônios, pois o guarda estava apaixonado pela enfermeira e não percebeu o momento da minha fuga. Eu acenei para ele do outro lado do portão. O problema com a terrível conclusão foi resolvido, mas eu não pensei para onde eu iria depois daquela prisão. As únicas opções que eu tinha eram meus pais, minha avó ou ter uma vida independente. Meus pais poderiam me colocar naquela prisão de novo, ou eu poderia me tornar uma moradora de rua, o que não era uma perspectiva agradável também. Então, parecia que ir para minha avó era a única opção sensata e agradável. Minha avó me recebeu com alegria. Contei a ela tudo o que eu passei. Ela ficou com raiva e prometeu repreender a minha mãe por ter feito aquilo comigo. A vovó fica engraçada quando está com raiva, e eu fiquei feliz por ter encontrado apoio nela. Tudo começou a funcionar como de costume. Voltei para a escola. Eu não tinha perdido muita coisa. Aquela semana passou para mim como um ano doloroso. E todos os outros na escola tiveram apenas 3 aulas de matemática. Até aquelas imagens terríveis de pessoas doentes ao meu redor desapareceram. Até me perguntei se eu teria só imaginado. Seria ainda mais insultante que eu estivesse naquela jaula de tortura por nada. Mas eu não podia acreditar que aqueles órgãos em todos os lugares tinham parado de me atormentar. Assim como eu não pude acreditar que a minha avó tinha me entregado. Ela disse aos meus pais onde eu estava. E ali estavam meus queridos pais na porta, com uma cara de culpa e pensando que eu os perdoaria só por terem aparecido inesperadamente na porta de casa. Olhei para minha avó com a pergunta: por que está fazendo isso comigo? Ela foi a primeira a falar. Ela disse que eu entendi errado e que os meus pais não sabiam pelo que eu estava passando. Minha mãe se desculpou, contando como as coisas realmente aconteceram. Eles me levaram para fazer exames e um diagnóstico do cérebro para entender a causa desse fenômeno. E eles não tinham a intenção de me abandonar lá. Os médicos, sob o pretexto de suspeita de problemas cerebrais, pediram aos meus pais que me deixassem lá para um tratamento gratuito. Meus pais ficaram assustados e, claro, disseram que sim. E só quando chegaram em casa, começaram a suspeitar que algo estava errado. Os médicos não lhes forneceram as imagens da minha cabeça, se recusaram a deixá-los me ver e até tiraram o meu celular. Minha mãe ficou assustada e ia ao hospital todos os dias. A enfermeira, em segredo, contou que eu estava desaparecida. A minha mãe ficou pálida na sala de emergência. Ela começou a xingar e chamar o médico-chefe, mas não houve resposta. Minha avó tomou a decisão responsável de dizer a ela que eu estava bem. Acho que eu teria feito o mesmo, embora achasse injusto e cruel da parte dela na ocasião. Era como se o meu coração tivesse sido libertado. Eu percebi que ninguém tinha me traído e os meus pais não se livraram de mim como monstros. Eles me amam e realmente queriam me ajudar. Minha mãe estava determinada e foi ao tribunal para lidar com os criminosos. Não sei exatamente o que aconteceu com aquele centro de pseudociências. Minha mãe estava feliz, pois ela ganhou o processo. Com ela, eu entendi o que realmente aconteceu comigo. Toda a história de visão de raio-x acabou que era a minha imaginação fértil e a paixão pela medicina, além de excesso de trabalho. Eu nem estava chateada por não ser mais especial. Era importante para mim que eu finalmente estivesse livre daqueles tormentos e que eu pudesse ajudar as pessoas com o meu talento para curar.
e não com a minha habilidade de ver o invisível. E agora posso dizer o que e onde dói só usando alguns truques médicos. E eu já estou ansiosa pelo meu trabalho como médica, que irá ajudar centenas e espero que milhares de pessoas. Se você gostou da história, por favor, curta. E para assistir mais histórias, se inscreva no canal, aprecie a sua singularidade e acredite que você está cercado de pessoas boas. Eu estava no telhado e ri alto. Havia um fogo queimando em minha palma e eu lentamente levantei minha mão. Agora todo mundo sabe quem é a Fire Girl. Até algumas semanas atrás, todos pensavam que eu era apenas uma nerd. Meu irmão mais novo, Ivan, e eu estávamos atrasados para a aula. Peguei um lanche da minha mochila enquanto andava. Eu estava prestes a entregar ele para o Ivan quando alguém tomou da minha mão. Era o João Gordão. Ele deu uma mordida enorme no lanche e disse a Ivan que sua irmã nerd não faria nada mesmo. Os caras da gangue do João riram e foram embora. Eu quis ir até o diretor, mas o Ivan disse que ele não iria ajudar. Afinal, ele já tinha ido lá. De repente, fiquei tão magoada. Queria que papai ainda estivesse vivo, ele com certeza nos protegeria. Quando eu entrei na sala de química, eu vi a inscrição nerd na minha mesa e eu pude ouvir a risada dos meus colegas de sala por todos os lados. Eu não entendia porque eu era tão odiada na minha nova escola. No passado, meu pai sempre me apoiou nessas ocasiões, mas desde que ele morreu, não houve ninguém para defender Ivan e eu. No intervalo, eu fui para o pátio, mas de repente eu vi um monte de caras lá. Eles estavam segurando o Ivan e queimando a mochila dele. Imediatamente corri para o meu irmão. Eu definitivamente protegeria ele dessa vez, mas os caras bloquearam meu caminho e riram de mim. Quando a mochila queimou, João Gordão disse pra gente não relaxar. Eles mostrariam pro Ivan e pra mim nosso lugar na escola. E eles se foram. Meu irmão e eu ficamos sozinhos. Soluçando, pedi desculpas por não ser capaz de proteger ele, mas meu irmão me abraçou e disse que estava tudo bem. Os caras eram muito mais fortes do que nós e nós não éramos super-heróis. Eu levei ele pra aula e voltei pra aula de química. Eu não conseguia me concentrar na aula. Tudo que eu conseguia pensar era em como proteger meu Ivan. Eu pensei no meu pai de novo. Graças a ele aprendi química. Ele costumava dizer que a química era meu superpoder e com sua ajuda eu conquistaria o mundo. Eu me pergunto se a química poderia me ajudar a lidar com os valentões. E então eu tive uma ideia. Mas precisava ser testada. Então, depois da escola, me escondi no vestiário feminino. O tempo passava irritantemente lento. Mas quando o guarda finalmente saiu, eu fui na ponta do pé para a sala de química. Eu cuidadosamente tranquei a porta e suspirei. Peguei os reagentes necessários e misturei eles. O líquido ferveu. Depois foi coberto por uma crosta de gelo e começou a engrossar. Uma gota caiu na mesa e isso começou a derreter. Uau! Ainda bem que eu entendia de química e sabia como lidar com essa mistura. Isso poderia facilmente deixar uma queimadura. Mas eu não podia ir para qualquer lugar com um Becker. E então eu percebi uma luva de borracha na mesa. Eu coloquei a luva e cuidadosamente toquei no líquido e uhá! A borracha não queimou! E se minha mão se tornar a minha arma? E eu mergulhei ela completamente na solução. Na manhã seguinte, os valentões estavam esperando por nós do lado de fora da escola. Mas dessa vez eu estava pronta para encontrar eles. Eu juntei toda a minha força de vontade, pulei em cima do cara gordão e abruptamente pressionei minha mão na bochecha dele. Os meninos caíram na gargalhada, mas o cara gordão de repente começou a gritar. A pele da bochecha dele estava vermelha, havia enormes bolhas nelas. Os amigos dele gritaram e horrorizados fugiram. Ivan me olhou com admiração. E eu estava eufórica, eu consegui! Assim que nós chegamos em casa, Ivan correu direto para o quarto dele e fez alguma coisa lá por um longo tempo. Então ele me trouxe asas em forma de fogo. Ele disse que eu era sua nova super-heroína, Fire Girl. E toda super-heroína deve ter um uniforme maneiro. E você está certo! Eu posso ser uma super-heroína de verdade! Eu estava tão empolgada com isso que imediatamente corri para o banheiro. Era bom que meu conhecimento de química foi suficiente para fazer uma tinta de cabelo de verdade. Então, 1 hora depois, eu saí com ondas vermelhas flamejantes. Até me senti mais confiante. Ivan disse que nossa mãe adoraria isso e imediatamente fiquei triste. Nós não tínhamos visto muito ela desde que nosso pai faleceu, porque ela estava sempre trabalhando. Eu abracei Ivan e disse para ele que nós estaríamos sempre juntos e agora eu poderia proteger ele. De manhã, a gangue do João Gordão estava esperando por nós do lado de fora da casa. Eu coloquei meu traje e luvas e fui até eles. Aparentemente, eles queriam se vingar por um. Bem, se vocês não tiveram o suficiente, aqui está. E assim que eles me alcançaram,
Toquei cada um deles com movimentos rápidos das minhas mãos. Eles gritaram tanto. Vocês vão descobrir que eu sou a Fire Girl agora. A única que protege os fracos. Quando o Ivan e eu chegamos na escola, todo mundo me saudou com uma salva de palmas. Acontece que alguém havia gravado eu lidando com a gangue do João Gordão. E agora a Fire Girl era a estrela da escola. Eu não podia acreditar nisso, porque ontem mesmo todos estavam rindo de mim e me chamando de nerd. Pedidos de ajuda choveram de todos os lados. Então eu decidi abrir uma conta no Instagram para Fire Girl. E durante o dia, mais de 100 mensagens chegaram no direct. Revelou-se que haviam muitos malvados na escola. Eu percebi que eu tinha que proteger os fracos agora. Todos os dias eu punia os valentões na lanchonete, no campo de futebol, no recreio. A Fire Girl podia proteger todo mundo. Afinal, os estudantes começaram a contar para os amigos deles sobre mim. E logo toda a cidade sabia meu respeito. Depois de algumas semanas, o nome Fire Girl já estava nas primeiras páginas dos jornais. O motorista bêbado teve o que merecia. A Fire Girl puniu o ladrão. Eu me gabava para o Ivan que eu tinha feito da cidade um lugar melhor para se viver. Antes, ele estava feliz por mim. Mas um dia, quando eu cheguei tarde em casa mais uma vez, Ivan disse que por causa das atividades de super-heroína, eu não apenas deixei a escola pra lá, mas também raramente conversava com ele. Ivan, não é nada disso. Então ele sugeriu que jogássemos alguma coisa juntos, como antes. Eu concordei, mas não por muito tempo. Afinal, eu tinha um monte de pedidos no direct. Nós sentamos no videogame e começamos a jogar. A mão dos heróis estava em chamas, e eu pensei, se só a Fire Girl pudesse fazer isso, então seria muito mais fácil lutar contra o mal. E então eu tive uma ideia. Eu disse pro Ivan que terminaríamos de jogar mais tarde, então eu corri para a sala de química. Por sorte, a porta estava aberta. Eu sabia o que fazer. Tudo que eu tinha que fazer era achar o reagente certo. Cuidadosamente, eu adicionei umas gotinhas na minha mistura, e isso estourou em uma chama brilhante, mas não me queimou. Isso! Agora eu poderia proteger não só a nossa cidade, mas o mundo todo. Voltei e queria mostrar isso pro Ivan, mas ele já estava dormindo. Contudo, eu encontrei um bilhete na porta do meu quarto. Eu queria ver a minha irmã com mais frequência. Eu estava com raiva. Como ele podia ser tão egoísta? Outras pessoas também precisavam de ajuda. Uma mensagem veio do direct. Então imediatamente liguei no noticiário. O que é isso? Na TV eu vi a esposa de um famoso milionário chorando. Mostraram que o marido dela colocou ela pra fora com a criança. Isso era apenas um ato repugnante. Eu não podia esperar para punir ele. Eu corri para a casa do milionário, onde uma multidão de jornalistas já tinham se reunido. E aqui estava ele. Só a presença dele fez meu estômago ferver. Eu bati meu punho na barreira e de repente uma fagulha da minha mão se espalhou para os galhos secos próximos. O fogo começou a aumentar e alguns segundos depois a casa começou a pegar fogo. Ah, não! Os repórteres imediatamente viraram as câmeras para mim. O repórter perguntou bruscamente por que eu, a salvadora da cidade, coloquei fogo na casa de um homem inocente. Eu não sabia do que eles estavam falando. E então o jornalista disse que a esposa do milionário tinha justamente admitido em frente às câmeras que ela tinha mentido e só queria incriminar o marido. Fui pega de surpresa. Os jornalistas imediatamente me bombardearam com questões e eu tive que correr. O direct do meu Instagram também estava explodindo com mensagens raivosas. Ei, mas eu me esforcei tanto por vocês e esse milionário era o responsável por tudo. Furiosa, eu fui pra casa e Ivan gritou comigo. Ele disse que ele tinha visto a filmagem e perguntou como eu pude fazer isso sem entender a situação. Menino estúpido. Você não pode ver que sem mim essa cidade estaria atolada no crime? Como pode um erro anular todas as coisas boas? Mas ele saiu batendo a porta, inferno. Era necessário mudar de alguma forma. Eu fui para o Instagram, mas todos os haters estavam lá. De repente, em uma das mensagens, eu vi uma foto do nosso diretor no telhado da escola. Anônimos escreveram que ele estava escondendo alguma coisa lá. É uma chance. Eu puniria o diretor e então provaria para todos que a Fire Girl estava de guarda na cidade e eles poderiam confiar nela. Imediatamente corri para a escola. Nos fundos estava uma multidão de estudantes. Estranho, o que eles estão fazendo aqui? Mas não houve tempo para pensar nisso. Subi no telhado e vi o diretor lá. Agora você será o responsável por tudo. Eu estendi minha mão com a chama ardente nela. Ninguém escapa da justiça. Mas de repente eu ouvi passos atrás de mim. Eu me virei e vi meu irmão. O que ele está fazendo aqui? Ivan de repente começou a implorar para que eu parasse. Eu empurrei ele para longe. Fique fora dos negócios dos adultos. Mas de repente, o que foi isso? Eu ouvi um grito agudo. Foi o Ivan.
Por causa do meu empurrão, ele perdeu o equilíbrio e caiu do telhado. Eu imediatamente fui pra baixo pela escada de incêndio e rezei para que ele estivesse bem. Eu passei pela multidão de estudantes e tentei sentir o pulso dele. Vamos lá, Ivan, vamos! Eu me agarrei a ele e ouvi um gemido fraco. Ele estava respirando. Ele era muito sortudo, ele caiu em cima de arbustos macios. Então o diretor correu pra nós e chamou uma ambulância. Eu gritei que se não fosse por seus atos sujos, nada disso teria acontecido com meu irmão. Mas ele apenas olhou pra mim surpreso e disse que ele queria fazer uma festa no telhado da escola. Eu de repente me senti tonta. Meu Deus, eu estava errada de novo. Os médicos colocaram o Ivan no carro e nós dirigimos para o hospital. Eu tirei minha luva flamejante e apertei as mãos do meu irmão bem forte. Enquanto dirigíamos, percebi uma cidade em ruínas na janela. Parecia que alguém havia tentado queimá-la. E então isso me tocou. Fui eu. Eu estava tão ocupada bancando a super-heroína que nem percebi quanto dano havia causado. Lágrimas encheram meus olhos. Ivan, se você pudesse apenas acordar, eu faria diferente. De repente, ele abriu os olhos. Como eu estava feliz! Eu me inclinei sobre ele e sussurrei suavemente que a única coisa que eu queria agora era ser uma boa irmã para ele. Ivan sorriu para mim e eu dei um grande abraço nele. Tudo ficou escuro diante dos meus olhos. Tentei dar meu último suspiro, mas meus pulmões se encheram de água. Isso parece ser o fim. A última coisa de que me lembrei foi como lentamente afundei até o fundo da piscina e desmaiei. Uma sereia afundando. Que situação estúpida. Eu só queria atenção, pois meus pais me ignoravam desde criança. Eu sonhava em ter milhões de inscritos, mas mal tive 100 no meu blog em 3 anos. Reclamei com meus pais, mas eles apenas deram tchauzinho com a mão e foram se divertir. Como eu nasci quando eles eram adolescentes, minha mãe e meu pai não conseguiram fazer isso na época. Mas eu posso fazer qualquer coisa sem eles. Monitorei constantemente as tendências e assim descobri no YouTube um programa de pessoas com superpoderes. Mas quando vi a conta da vencedora, Fire Girl, meu queixo quase caiu. Ela manteve o fogo na palma da mão e não se queimou. Essa Fire Girl ganhou 1 milhão de inscritos em alguns dias. Então eu decidi que iria inventar um superpoder e me tornaria popular. Durante toda a semana seguinte, eu estava criando alguma coisa. Escondendo isqueiros nas mangas, tentando quebrar a mesa, mas não deu certo. Na verdade, de que poder estamos falando? Se eu passava todo o meu tempo na escola e treinando natação. É isso aí, nadando. Eu não conseguia controlar a água, mas e se? Eu me tornaria uma sereia. Comprei diferentes tecidos e rapidamente fiz a cauda. E depois disso, postei vários vídeos vestida de sereia. Mas só havia haters nos comentários. Como assim? Você não pode me destruir facilmente. Eu disse que quando entrava na água salgada, me tornava uma sereia. E em terra, eu era uma pessoa normal. Resolvi gravar um vídeo para provar isso, então fui para a piscina perto de casa. Mas assim que coloquei minha cauda e filmei como adicionei sal na água, alguém bateu no portão. Quem está aí? Meus pais saíram para uma festa o fim de semana todo. De repente, um cara com uma câmera caiu no quintal. Ao me ver, ele me encarou e depois bateu palmas de alegria. Ele disse que era diretor de um show sobre super-humanos. Uau! Ele viu meu canal e decidiu que queria fazer uma transmissão ao vivo sobre a vida de uma sereia. Uma transmissão ao vivo, eu não pude acreditar no que eu vi. O diretor continuou. Uma semana ao vivo e você vai ser como uma Fire Girl, querida. Você é uma verdadeira sereia, não é? Prove isso para o público e você será uma estrela. Já imaginei milhões de seguidores. E imediatamente concordei. Mas assim que o diretor saiu, percebi que estava perdendo a cabeça. Como eu supostamente provaria isso? O público veria cada movimento meu. Não dormi a noite toda e decidi me preparar com antecedência. E quando a equipe chegou, eu já estava na piscina. O diretor ficou empolgado com os truques na água, mas o desgrenhado cinegrafista Rick estava com cara feia pra mim. Então o diretor disse que era preciso mostrar ao público algo único. Tinha de demonstrar como minhas pernas se transformavam em cauda. Afinal, eu era uma verdadeira sereia, não uma garota em uma fantasia. Entrei seriamente em pânico e respondi que estava cansada. Talvez possamos continuar amanhã? O diretor relutantemente concordou e eu fiquei aliviada. Havia tempo para pensar. Mas o cinegrafista Rick sussurrou que estava trabalhando no programa há anos e sabia que não havia milagres e que eu estava mentindo. Eu senti um arrepio nas minhas costas. Ele queria me desmascarar? Fiquei acordada a noite toda. Como poderia mostrar que minhas pernas se tornariam uma cauda? E perto da meia-noite eu tive uma ideia. De manhã eu levantei antes de todo mundo e colei minha cauda na parede da piscina. Eu só gostaria que tudo desse certo.
As filmagens logo começaram. Eu disse com a voz trêmula que agora mostraria o que ninguém tinha visto antes. Minhas pernas se transformando em uma cauda. Eu me sentei na beira da piscina, baixando minhas pernas por cima da cauda. Mantenha calma, Una. O principal era fazer isso cuidadosamente. Eu simultaneamente entrei na cauda e caí na água. Eu consegui! Mas era muito cedo para me alegrar. Eu percebi que não conseguia me mover, a cauda ficou presa na beirada. Esse era o fim! Eu empurrei e houve um som de tecido rasgado. Todo mundo ouviu! Mas o diretor apenas bateu palmas. Parece que ele não percebeu nada. O dia todo o Rick ficou me encarando. E à noite ele de repente afirmou que ele leu que as sereias têm uma bela voz e só tinha que cantar para o público. Para o meu pavor, o diretor comprou essa ideia. Então amanhã eu tinha que enfeitiçar a todos com meu canto. Deus, eu não consigo acertar as notas! Depois da filmagem, quando todos foram embora, eu tirei minha cauda por um instante. Droga! Estava rasgada! Eu corri para o quarto e comecei a costurar a cauda. Talvez ninguém pudesse ver. Então eu comecei a navegar na internet. Já tinha passado da meia-noite. Eu precisava encontrar uma voz ideal. Baixei uma gravação relativamente boa. No meio da noite, puxei as caixas de som da sala para o quintal. Espero que ninguém perceba que estou dublando. Eu abri meus olhos com uma batida persistente na porta. Inferno, esqueci de colocar o alarme e dormi demais. Eu sempre me levantava antes que a equipe chegasse para discretamente colocar a cauda. E agora tinha muita gente no quintal. Gritei para o diretor que estava me aquecendo, levei um tempo. E corri para procurar a cauda. Eu acho que coloquei ela na máquina ontem. Droga! Entrei com tudo no banheiro e imediatamente abri a máquina de lavar, mas resultou que ela estava vazia. Eu estava em pânico, alguém roubou minha cauda. Provavelmente esse Rick decidiu armar pra mim. Voltei para o meu quarto e quase gritei de desespero. Adeus, meu sonho de popularidade. Então meu olhar recaiu na varanda onde as coisas estavam secando. Meu coração quase parou. Entre a roupa de cama, minha cauda estava pendurada. O quê? Então me lembrei que eu mesma fiz isso. Por causa da falta de sono, acabei esquecendo. Agora era necessário distrair todo mundo de algum jeito enquanto eu ia pegar. Eu olhei embaixo das pernas e vi uma pedra. No segundo seguinte, ela voou direto para o tripé embaixo da varanda. A câmera com um estrondo caiu no chão. Enquanto a equipe recolhia rapidamente o equipamento, eu puxei minha cauda, corri para o quintal e vesti ela e pulei na piscina. Tentando disfarçar a emoção, peguei o controle remoto que escondi nas barbatanas e liguei as caixas de som. A voz de uma cantora ecoou por todo o quintal. Eu abri minha boca para o cântico e por um segundo acreditei que eu mesma estava cantando. Foi quando de repente a caixa de som ficou em silêncio. Eu congelei, sentindo o coração pular do meu peito. A equipe olhou para mim com expectativa. Então tossi e eu mesma cantei a frase. Achei que fosse o fim. Mas o diretor de repente começou a me aplaudir. Toda a equipe aplaudiu. O diretor disse que nunca tinha visto sereias, mas depois da minha atuação não havia dúvidas de que eu era real. À noite, quando a equipe começou a arrumar as coisas, Rick se aproximou de mim. Ele sorrindo ironicamente disse que tudo acabaria em breve, mas não da forma que eu pensei que seria. Um arrepio percorreu meu corpo. O que ele está tramando? Então Rick disse que no último dia eu teria que mostrar a vida real da sereia. Eu teria que passar um dia embaixo d'água. O quê? Eu protestei, mas o diretor apoiou Rick novamente. Dentro de mim eu chorava com desespero, mas não havia escolha. A glória mundial estava em jogo. Um pouco mais e eu estou lá. Então, no meio da noite, eu fui para a garagem dos meus pais. Minha mãe disse que ela tinha mergulhado e eu realmente precisava de ajuda. Eu estava separando as caixas por um longo tempo, mas havia apenas lixo. Em desespero, eu estava prestes a desabar. Mas então, me encostei no armário, a porta se abriu e eu vi um cilindro de oxigênio dentro. O tamanho era adequado, eu poderia esconder ele na cauda. Ao menos tivesse oxigênio suficiente para um dia. De manhã tremia com a tensão. Mas mergulhei na água, tentando esticar um tubo de oxigênio através do maiô. Una, você consegue fazer isso. Um dia embaixo d'água, tudo bem. A primeira vez não foi difícil. Mostrei truques e mostrava uma cara feliz. Mas então o operador me chamou na superfície. O alvo finalmente respirar. Eu voltei à superfície e ele perguntou zombeteiramente: a sereia não está com fome? Então ele me entregou algas. O diretor concordou com ele, eu era uma sereia, eu iria comer embaixo d'água. Isso foi tão desagradável. Eu tentava mastigar e respirar através do tubo ao mesmo tempo, e tudo por causa do Rick. Quando faltava meia hora para o final da live, o oxigênio estava quase zero. Tentei respirar superficialmente, mas o diretor me pediu para mostrar a cambalhota característica embaixo d'água.
De repente, minha cabeça estava girando e eu toquei o tubo com a mão. Isso não! Tentei respirar e congelei, o oxigênio não saiu! Ah não, eu realmente quebrei o tubo! Era impossível desistir. Era necessário aguentar a todo custo. Faltam apenas 7 minutos. Prendi a respiração o máximo que pude, mas de repente tudo ao redor começou a escurecer. A última coisa de que me lembrei foi como lentamente afundei até o fundo da piscina e desmaiei. Eu acordei no quarto do hospital. Fui recuperando meus sentidos aos poucos, então eu percebi um celular na minha mesa de cabeceira. Com as mãos trêmulas, abri um programa no YouTube. Isso era assustador, mas eu queria saber o que aconteceu. Achei que era odiada, mas fiquei surpresa quando comecei a ler os comentários. O vídeo já tinha sido visto por 6 milhões de pessoas. O público escreveu que estava preocupado comigo, que me amava muito pela minha coragem. Não importava que eu não fosse uma sereia de verdade. O que era importante era que eu não tive medo de me superar e me tornar uma. Lágrimas encheram meus olhos. Então posso ser interessante sem a cauda. Nesse momento, meus pais correram até mim. Mas eles deveriam estar na festa. Achei que fosse levar uma bronca. Mas em vez disso, minha mãe e meu pai me abraçaram. Mamãe me beijou e ela ficou com muito medo e me perguntou por que eu fiz isso. Não segurei as lágrimas. Eu só queria que alguém precisasse de mim. Papai suspirou e disse que era culpa deles. Eles deveriam ter me dado mais atenção ao invés de tentar recuperar a juventude curtindo. Agora eles viram como eu precisava do apoio e do amor deles. Quando eu tive alta do hospital, meus pais me levaram para o mar para descansar. Agora eu tinha muitos seguidores, todos perguntando quando seria a nova live. Mas eu disse que ainda não estava preparada. O importante agora era passar um tempo com minha família. Mais tarde, recebi um telefonema do Rick. Ele lamentou que tenha sido assim. Ele pensou sobre o show e nunca quis que nada de ruim acontecesse comigo. Nesse ponto, percebi que era idiotice suspeitar do Rick. Rimos da história por um tempão. Então o Rick me desejou sorte, dizendo que depois de me conhecer, ele acreditava em milagres. Mas na última noite, antes de sair, decidi nadar no mar. Mas ao entrar na água, minhas pernas começaram a formigar. Eu olhei para baixo e não acreditei nos meus olhos. Não pode ser! Havia uma cauda no lugar dos meus pés, de verdade! Eu estava em paz. Acontece que milagres acontecem. Você só precisa acreditar neles com o seu máximo. Corri até a ponte da cidade e então me veio um pensamento estranho. Eu simplesmente queria acabar com tudo. Me sentei na beirada e fiquei olhando para a água por um bom tempo. Ela me hipnotizou. Desde a infância, eu sempre soube que eu tenho superpoderes, só que ninguém percebeu ainda. Naquele dia, eu tive que ir para a escola pela primeira vez. Eu estava ansiosa. Minha mãe e eu passamos um mês escolhendo minha roupa, mas antes de sair, ainda peguei meu brinquedo favorito, o Rick, um unicórnio. Com ele, eu não vou ter tanto medo. Eu não vou para lugar nenhum sem ele. Ei, peraí, você já é adulta. Minha mãe ficou surpresa. Nunca se é velho demais para unicórnios, eu respondi. Mas quando, tremendo de emoção, entrei na minha nova sala de aula, percebi que eu realmente não parecia adulta. Nem era sobre unicórnio. Parecia que todo mundo era uns anos mais velhos do que eu, e eu apenas uma criança. E talvez seja por isso que ninguém queria brincar comigo na época. O dia todo eu fiquei abraçada com o Rick e mal segurava as lágrimas. Eu ainda não vou contar pra ele sobre o meu superpoder. Você só precisa crescer um pouco, minha mãe disse quando cheguei em casa, mas não ajudou muito. Depois de alguns anos, eu ainda parecia uma menininha e meus colegas ainda não queriam ser meus amigos. Eles sempre me zoavam e eu não sabia como fugir disso. O Rick ainda era meu melhor amigo e o único. Uma vez, quando eu estava indo para a escola, minha mãe disse que hoje iríamos para outro lugar. Finalmente! Entrei no carro sem nem perguntar para onde estávamos indo. Afinal, qualquer lugar seria melhor do que uma escola com colegas. Mas logo minha diversão acabou, porque paramos na porta de um hospital. Mãe, por que estamos aqui? Eu tô assustada. Na verdade, o médico foi muito legal. Ele me fez perguntas diferentes e até deu um tapinha na cabeça do Rick. Finalmente alguém gosta do meu unicórnio também. O médico disse algo para minha mãe e logo depois ela desmoronou.
Em casa, ela tentou me contar o que ele disse. Sim, eu realmente me sinto assim, mas esse é o meu superpoder. No dia seguinte, mal podia esperar para ir para a escola. Assim que eu entrei na aula, imediatamente disse a todos que meu superpoder se chama autismo. E é por isso que eu sou diferente de vocês. Mas isso não significa que... E eles imediatamente começaram a rir de mim ainda mais do que antes. Que superpoder? Você só tem problemas na cabeça, gritavam todos. Não entendi por que fizeram isso comigo. De repente tudo ficou muito claro, muito perto, muito alto. Então, não, isso é insuportável. E corri para casa. Passei a noite inteira no meu quarto. Era difícil falar, até com a minha mãe. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Mas pela manhã decidi apaziguar meus colegas a todo custo. Isso não podia continuar assim. No dia seguinte, fui para aula com uma enorme caixa de donuts e meu coração batia rápido de nervoso. Coloquei a caixa em uma das mesas e gesticulei para que todos experimentassem. Mas ninguém se mexeu. Eu engoli seco de nervoso. De repente, uma das meninas se aproximou da caixa, meio que hesitando. Sim, sirva-se, serei sua amiga. Mas aí o Ralph, principal valentão da nossa classe, apareceu. Você realmente quer ser amiga dessa esquisita? Ele perguntou com sarcasmo. Ei, mas o que tá acontecendo aqui? Eu tava tão nervosa que não conseguia nem falar. Então o Ralph veio até a minha caixa e virou ela de propósito. E todos os donuts caíram no chão. Pra que isso? Meu mundo parecia desmoronar. Eu mal conseguia respirar. Era difícil falar, era difícil existir. Eu não entendia por que eu era assim. Porque todo mundo ria do meu superpoder. Nos dias seguintes não saí de casa. Todo esse tempo, pouco a pouco, ganhei forças para tentar de novo. Finalmente cheguei à escola e tentei agir como todo mundo, como se não tivesse superpoderes. Eu tentei tanto, mas os caras apenas riram de mim ainda mais, especialmente aquele idiota do Ralph. Eu fiquei tão magoada. Em um dos intervalos, o Ralph se aproximou de mim. Senti que algo estava errado, mas eu não tinha para onde correr. Respirei fundo. E aí, pequena, você tá tentando ser como todo mundo? Ele comentou com repugnância. Eu fiquei em silêncio. Então por que você ainda tá andando com brinquedo? Bem, me dá aqui. E ele levou embora meu Rick. Não, meu Rick não. Eu tava sufocando, eu me senti tão mal. Por que ninguém quer ser meu amigo? Saí e corri o máximo que pude. Por que eu sou assim? Toda a minha vida acreditei que tinha superpoderes. Mas por que preciso deles? Se isso só me deixa pior. Corri para a ponte da cidade e então me veio um pensamento estranho. Eu só queria acabar com tudo. Me sentei na beirada e fiquei olhando para a água por um bom tempo. E ela parecia me hipnotizar. Não vai doer, é só... E então tinha uma mão no meu ombro. Eu estremeci e me virei. Mãe, como você me achou? Eu quase... Minha mãe me abraçou forte. Me desculpe, eu só não sabia o que fazer. Tá tudo bem, ela sussurrou. Eu quero te apresentar a alguém. E então nós dirigimos por um longo tempo. Eu tava com medo de dizer alguma coisa. Parecia que eu tinha aborrecido muito ela, o que me deixou muito chateada. Mas quando chegamos, no começo eu nem acreditei no que eu vi. Todos lá tinham superpoderes. Sim, esse é o meu lugar. Essa é uma escola para super-heróis reais. Um menino imediatamente se aproximou de mim e estendeu a mão em saudação. Alguém finalmente quer ser meu amigo. Eu sei que muitas pessoas pensam que meu superpoder é uma doença, mas não é. Eu sei fazer amigos e amar, só faço um pouco diferente. E para ser meu amigo, você não precisa fazer muito esforço. Basta amar unicórnios. Recobrei os sentidos em uma sala com luz fraca. Minha cabeça latejava horrivelmente. O que estou fazendo aqui? Tentei me levantar, mas senti as amarras sob o lençol. O que estava acontecendo? De repente, um velho desgrenhado com um avental de cientista correu até mim.
O velho, com um ar de maluco, disse que agora era possível começar os experimentos e saiu correndo da sala. Me deu um frio na barriga. Puxei minha mão com todas as minhas forças e as amarras começaram a ranger. Eu puxei minha mão novamente e a amarra estalou. Nossa, como sou forte! E é melhor eu deixar esse lugar. Corri para o corredor vestido apenas com um lençol, instrumentos científicos assustadores pendurados em todos os lados. O que ele estava fazendo aqui? Já vi a saída, mas de repente percebi no espelho que o lençol estava pendurado em mim. O que há de errado comigo? Me aproximei, deixei cair o lençol no chão e fiquei sem palavras. Eu parecia uma espécie de monstro robô. 85% do meu corpo era feito de ferro e partes conectadas por fios. Mas eu tinha uma cabeça humana. Mas então ouvi a voz do cientista atrás de mim. Aonde você vai? O pânico se apoderou de mim e corri para a porta o mais rápido que pude. O velho correu atrás de mim e parecia que ia me pegar. Em desespero, bati na porta com o ombro e ela saiu voando com um estrondo. Não sabia para onde correr porque nem lembrava onde eu morava. Pedestres aleatórios gritaram nas minhas costas que eu era uma aberração. Corri para um estacionamento, me escondi entre os carros e olhei em volta. Não havia perseguição, ninguém estava me perseguindo. Pensar naquele cientista assustador me capturando me deixou mal. Fiquei sentada no estacionamento até a noite e não ousei sair. Olhei para os carros e percebi que a última coisa que me lembrava era de ter sofrido um acidente. E eu estava com um vestido de noiva. Mas ainda não sabia se já era um robô. Minhas memórias eram muito fragmentadas, mas se eu tive um casamento, então havia um noivo. Isso é bom. Eu precisava encontrar ele de alguma forma. Apenas ele poderia me ajudar a lembrar quem eu realmente era. A noite caiu e eu me aventurei fora do meu esconderijo para encontrar um lugar mais silencioso. De repente, uma luz vermelha brilhou no meu peito. Não percebi a princípio, mas logo minha visão começou a escurecer. Talvez eu estivesse ficando sem carga, como o meu telefone. Eu precisava tentar me carregar. Ah, droga. Então um carro elétrico passou por mim silenciosamente. Eu quase não consegui sair da frente. Espera, ele também estava de alguma forma carregado. Eu precisava encontrar uma estação de carga de veículos elétricos com urgência. Com minhas últimas forças, caminhei ao longo da estrada. Achei que fosse desmaiar quando vi as luzes de um posto ao longe. Se eles ao menos tivessem pontos de recarga elétrica. Rastejei silenciosamente até o posto, olhei em volta e não vi nenhum fio, apenas mangueiras com gasolina. Eu estava desesperada, mas de repente no canto notei um lugar com um fio. O frentista dormia atrás da caixa registradora. Me arrastei até o fio, puxei ele para fora e conectei a tomada em meu peito e uau, se encaixa! A luz parou de piscar e eu senti minha força voltando. Mas então um carro parou no posto e apontou seus faróis para mim. Diabos! Eu olhei em volta. O frentista acordou e já me notou. Eu não queria ser presa por roubo. Eu saí correndo e em alguns segundos já estava muito longe. Quando tive certeza de que não estavam me perseguindo, parei e me sentei no banco. Eu tinha que roubar a eletricidade dos postos pelo resto da minha vida agora? No meu desespero, não percebi um cara vindo em minha direção. Tive vontade de fugir, mas ele começou a me admirar com as palavras. Nossa, que fantasia! O que ele estava falando? De repente, o cara me pediu um link para o meu TikTok. O que é TikTok? O cara riu e me mostrou o aplicativo e 2 contas favoritas, a Sereia e a Fire Girl. Super-heroínas populares. Ele decidiu que eu era como elas. Eu disse que não, mas o cara achou que eu estava sendo modesta e mesmo assim tirou uma foto comigo. Não pude acreditar que alguém gostasse de mim. Porque um monte de gente na rua acabou de me chamar de monstro. Quando ele saiu, pensei no que ele disse. Se essa sereia teve sucesso, eu também poderia ficar famosa. E então o noivo do meu passado iria me ver e me encontrar. Essa era a única maneira de descobrir quem eu realmente era, um robô ou uma humana. Mas eu precisava conseguir dinheiro para comprar um telefone. No dia seguinte, fui ao parque. Resolvi tirar foto com as crianças por dinheiro, já que o cara quis uma foto comigo. No começo, ninguém se aproximou de mim, logo pensei que era uma ideia idiota. Mas aos poucos, uma fila inteira foi se formando por minha causa. Descobri que as pessoas adoram robôs. Mas várias vezes as crianças me chamaram de Transformer. Tentei não prestar atenção e no final do dia já tinha dinheiro para comprar o smartphone. No dia seguinte, me registrei no TikTok e fiz alguns vídeos sobre minha vida. Fiquei muito preocupada quando os carreguei. Mas em vão, 500 pessoas se inscreviam no meu perfil todos os dias. Algumas semanas depois, eu já era uma das blogueiras mais populares e até consegui alugar um apartamento. Não achei que seria tão fácil.
As pessoas escreveram centenas de comentários, mas ninguém da vida anterior jamais apareceu. E eu queria muito saber. Eu era uma robô ou originalmente nasci humana? Eu nem sabia quem eu era, mas de qualquer forma eu sabia que tinha sentimentos. Mas os fãs só estavam interessados em como eu me carregava e se podia tocar na água. Uma vez um seguidor com o apelido de Coringa perguntou como estava meu humor. Fiquei surpresa, porque todos pensavam que meus 85% robô não tinha nenhum humor. O Coringa quase imediatamente propôs me encontrar e eu concordei. Ele falou comigo como se eu fosse uma pessoa comum. No dia seguinte, eu estava esperando por ele no café. Então o cara se sentou à minha mesa e se apresentou como Coringa. Seu rosto estava marcado e eu estava apavorada. Ele imediatamente estendeu a mão para mim e começou a repetir: "Não me deixe, eu te amo, inferno!" Ele era um psicopata. Murmurei que tinha muito o que fazer e corri o mais rápido que pude. O Coringa começou a escrever para mim em todas as redes sociais, mas eu bloqueei em todos os lugares. É isso, chega de encontros cara a cara com os fãs. Continuei usando o TikTok esperando que alguém do meu passado me notasse, mas nada aconteceu. Um dia eu estava voltando para casa de uma sessão de autógrafos e de repente ouvi os passos de alguém. Eu me virei e vi uma silhueta escura. Apertei o passo, mas alguém gritava atrás de mim: "Precisamos conversar." Ah não, é o Coringa, o fã louco! Eu rapidamente corri de volta para casa e tranquei a porta. Ele estava me seguindo. O Coringa gritava algo sobre as janelas, mas não ousei olhar para fora. Com as mãos trêmulas, chamei a polícia e 1 hora depois, 2 marmanjos chegaram e arrastaram o Coringa para longe. Soltei um suspiro de alívio e tentei dormir. Isso já era perigoso. Eu precisava excluir o TikTok e encontrar outra maneira de descobrir a verdade sobre o meu passado. No dia seguinte, fui a um encontro de fãs. Lá eu decidi dizer que tinha parado com o TikTok e pedir ajuda diretamente aos meus seguidores. Quando todos se reuniram, respirei fundo e disse: "Amigos, não me lembro de nada do meu passado. Não sei se sou realmente um robô ou uma humana." A sala ficou em silêncio e provavelmente não deveria ter dito isso, mas de repente o público caiu na gargalhada. Se ouvia de todos os lados. Ela está exagerando. Nunca me senti tão magoada na minha vida. Em desespero, corri para a saída dos fundos. Nenhum dos fãs acreditou em mim. Como eu era idiota! Quando abri a porta dos fundos, esbarrei em alguém. Comecei a me desculpar, mas depois fui pega de surpresa. Era o cientista. Ele parecia ainda mais assustador do que há um mês. Eu recuei, mas ele puxou um controle remoto do bolso e apertou um botão. Eu imediatamente desabei no chão. O que estava acontecendo? Eu não conseguia nem me mover. O cientista agarrou minha mão e me arrastou pelo chão. "Me ajude!" Mas ninguém ouviu meus gritos. Esse era o fim. O cientista me colocou no carro e, resmungando que os experimentos ainda não haviam acabado, se sentou no volante. A última coisa que vi foi o Coringa confuso, sentado no carro do lado de fora do clube. Naquele momento, a luz vermelha em meu peito brilhou novamente e eu apaguei. Recobrei os sentidos na mesma sala. O cientista murmurou baixinho que estava decepcionado com meu comportamento. "Espero que o próximo modelo seja mais cômodo", acrescentou. O cientista pegou uma serra e segurou ela na minha perna. Só mais um pouquinho e ele me cortaria em pedaços. Não, por favor! Mas de repente eu ouvi um barulho. A porta se abriu e o Coringa entrou correndo na sala. Atrás dele a multidão dos meus fãs rugia. Eu não conseguia acreditar nos meus olhos. Os fãs jogaram o cientista no chão e o amarraram. E o Coringa tirou o controle remoto do bolso e ligou meu corpo. Eu não entendi nada. Por que ele faria isso? Ele não era meu fã louco? Mas o Coringa perguntou abruptamente: "Você não me reconhece, Jan?" Eu fiz uma careta confusa. "O que você está falando?" O Coringa sorriu e disse que seu nome era Kylie. Ele era meu noivo e eu fui sequestrada no dia do meu casamento. Essas palavras fizeram minha garganta ficar seca. Então eu estava procurando por ele todo esse tempo. O Kylie me disse que nos amávamos desde a infância e queríamos nos casar. Mas no dia do casamento sofremos um acidente. Kylie foi salvo e escapou com cicatrizes, então ele parou de falar. "O que aconteceu comigo?" Kylie hesitou e disse: "E você morreu, bem no local do acidente." Eu não pude acreditar. Mas como? Aqui estou eu, viva! O Kylie disse que antes do funeral meu corpo foi roubado e ele tentou me encontrar, mas foi em vão. Ele não acreditava mais que teria sucesso, mas de repente ele viu uma entrevista com um robô que tinha minha cara. Ele pensou que estava imaginando coisas, mas me encontrou no TikTok e ficou surpreso. Eu estava viva!
Lágrimas encheram meus olhos e de repente vi no rosto desfigurado do Coringa meu querido Kylie, a quem tanto amei durante toda a minha vida. Oh, Kylie, que bom que você me encontrou! Alguns meses depois nos casamos. Nosso casamento foi comentado no país todo. Depois disso, o dobro de pessoas me seguiram, só que eu não me importei mais. Era o suficiente para mim ter uma pessoa que me via não como uma aberração do TikTok, mas como uma garota comum que também tinha sentimentos. Olhei para o Kylie e vi o homem mais lindo da Terra, sem nem perceber as cicatrizes em seu rosto. Afinal, amor e bondade é isso que nos torna verdadeiramente bonitos. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!